Sejam bem-vindos ao canal Britolã, Comunidade Monoteísta. Nesse contato conosco, se for possível, deixa aí a sua presença se inscrevendo no canal, também colocando seus amigos através do compartilhamento. Faça isso, nós agradeceremos. Bem, hoje nós iremos fazer um comentário sobre o mês de Ave. O mês de Ave é o mês que caracteriza praticamente o mês de agosto dentro do calendário judaico e dentro do calendário que toda a humanidade segue. E nós falaremos sobre 9 de Ave, que foi aproximadamente uma semana atrás, em que se fez referência à destruição do Templo de Jerusalém. Algumas pessoas comentam que o mês de agosto é um mês de algumas dificuldades e que é um mês que naturalmente nós temos que ter muita habilidade para superar algumas adversidades. Parece-me que há realmente um encontro histórico com a questão dos templos em Jerusalém. O primeiro templo de Jerusalém foi o Templo de Salomão. Esse templo ele teve o seu início no ano 957 da Era Comum. E ele foi construído sob a orientação do rei Salomão. Evidentemente que em 586 houve a destruição desse templo de Salomão através e principalmente dos assírios e babilônios. O povo hebreu passou então a ser escravizado lá em Babilônia e havia uma lamentação, uma tristeza muito grande do povo, que naturalmente era um povo livre e agora estavam cativos. Há um detalhe, inclusive, de que a população opressora dizia para aquelas pessoas que estavam cativas: olha, canta-nos um cântico de Sião. Por que eles diziam isso? Porque eles observavam que o povo hebreu cativo era um povo triste. E as jovens cantavam e diziam: como nós podemos cantar o cântico de Sião em terra estranha? Era uma lamúria, era uma provação muito grande. Naturalmente que posteriormente houve esta reconstrução de um novo templo 371 anos depois da vigência do Templo de Salomão. Surge então, portanto, o Templo de Zorobabel, ou o Templo de Herodes também. Zorobabel era da linhagem de Davi. E o principal rei, Ciro, que era Medo-Persa, do governo Medo-Persa, financiou o templo. E, naturalmente, que esse templo floresceu, e segundo as escrituras, a glória dele, segundo aqui nós temos em Ageu capítulo 9, capítulo 2, versículo 9, diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Uma coincidência interessante. É justamente nesse mês de Ave, no dia 9, que há então uma evocação à chamada Tisha B'Av, que é uma lamentação, que é um luto que se faz de 25 horas, repensando o que aconteceu tanto no Templo de Salomão
como no templo de Zorobabel ou de Herodes. Muito bem. Observamos, portanto, no templo de Zorobabel ou no segundo templo, que havia também uma lamentação muito grande quando este templo foi destruído. A destruição desse templo adveio naturalmente com a presença do domínio romano. General Tito, no ano 71, ele destruiu o templo de Jerusalém, que era, na época, chamado o templo de Zorobabel ou o templo de Herodes. Havia, portanto, uma lamentação muito grande. E a Bíblia mostra que a tristeza era muito grande. E essa tristeza ela foi expressada no livro de Jeremias, que, além de escrever o seu livro de Jeremias, ele escreveu um outro livro que aborda a situação dos dois templos, da destruição dos dois templos, coincidentemente, em 9 de Ave, que corresponde praticamente agora a agosto do nosso calendário. O que dizia Jeremias em Lamentações? Ele olhava para os escombros do templo de Zorobabel e ele dizia assim: faze-nos voltar, Senhor, e voltaremos. Renova os nossos dias como nos tempos antigos. Havia uma lamentação, uma profunda dor no coração de Jeremias pela destruição, coincidentemente, dos dois templos no mesmo período de cada ano. O templo de Salomão e o templo de Zorobabel ou de Herodes foram destruídos em 9 de Ave. A vivência desse mês de agosto, os hebreus, os judeus hoje, israelitas, e todas as pessoas que primam pela sua amizade a Israel, lamentam a destruição do templo e seguem na esperança de dias melhores, quando a probabilidade do terceiro templo poderá surgir com a presença de Mashiach. Lembremos-nos das palavras de Jeremias: faze-nos voltar, Criador, e voltaremos. Renova os nossos dias como nos tempos antigos. Que lição podemos tirar dessas duas situações? As lições são importantes. Primeiro, nós poderemos passar por adversidades. O nosso templo pode ser quebrado, destruído. As nossas intenções, os nossos desejos de ajudar o próximo e louvar ao Criador, nós podemos passar por essas experiências. Podemos até lamentar. Podemos sentir de perto os bruscos acontecimentos que podem nos fazer chorar. Mas uma coisa é certa: nós devemos confiar no Criador. Ele não é propriedade de qualquer religião. Ele não é propriedade de qualquer segmento religioso ou filosófico. Ele faz parte do imaginário de toda a humanidade, desse imaginário que nos faz ser pessoas mais resignadas e mais fortes. Faze-nos voltar, Senhor, e voltaremos. Renova os nossos dias como nos tempos antigos. Bem, se vocês gostaram dessa abordagem, não esqueça de deixar o seu like e fazer sempre contato com o nosso canal Britolã, Comunidade Monoteísta. Muito obrigado pela atenção. Que seja luz. Shalom Aleichem. Tchau.